No caso das lixas, a gente sempre precisa se atentar ao grão da lixa. Por exemplo, aqui eu tenho identificado o número 220. Isso significa que é uma lixa para acabamento. A partir de 220, elas são consideradas para acabamento. Então, quando eu preciso de um trabalho de lixamento mais agressivo, eu vou trabalhar com uma lixa 100, 120, para que eu possa realmente ter o maior desbaste dessa superfície. Tá? Isso quando eu identificar que tem rachados ou que tem algum tipo de deformidade na superfície dessa peça. E como é que esse lixamento ele deve acontecer? Nós sabemos que a árvore ela tem o seu sentido de crescimento. Esse sentido de crescimento influencia diretamente na forma como nós executamos esse lixamento, que deve seguir sempre o sentido do veio. Porque se eu fizer um lixamento contrário ao sentido do veio, eu vou ocasionar aqui umas arranhaduras nessa superfície. E isso tudo vai transparecer quando eu estiver trabalhando com um verniz, com um impregnante ou mesmo com um esmalte sintético. E sempre quando for trabalhar com uma lixa 50% maior. Então, qual seria essa conta? 150 é a lixa que eu estou iniciando, a metade de 150 é 75. Se eu somar, eu vou ter 225. Na verdade, não existe um grão de lixa 225. O que eu vou achar realmente é a 220. Então, sempre que trabalhar com lixas, eu sempre vou trabalhar com ela 50% maior para que uma cubra o risco da outra. Por exemplo, a espreguiçadeira, ela foi trabalhada com impregnante. Se eu quiser somente renovar essa camada de proteção, eu posso utilizar aqui a parte abrasiva de uma bucha e trabalhar basicamente no sentido do veio. Quando eu faço isso, eu vou causar uma porosidade na superfície e vou fazer com que o novo impregnante que seja aplicado, ele tenha uma maior eficácia. No caso de um lixamento com uma máquina manual, é sempre recomendável se utilizar uma máquina adequada ao uso. A seguir eu vou mostrar algumas imagens para vocês de máquinas que podem ser utilizadas e quais as aplicações ideais para cada uma delas. A função de cada lixadeira. A lixadeira orbital tem um lixamento muito mais suave, possibilitando uma delicadeza maior no acabamento dos trabalhos. Seu trabalho é executado pela trepidação da mesa da máquina. Já a lixadeira roto-orbital tem um trabalho muito mais incisivo no lixamento, sendo utilizada para aqueles trabalhos que exigem uma maior necessidade, promovendo maior desbaste na superfície do material. Já a lixadeira de cinta é utilizada nos trabalhos que exigem um maior desbaste na madeira, ou seja, aqueles trabalhos que exigem um maior desgaste do material. Qual a melhor opção para a primeira compra? Como uma primeira opção de compra de uma lixadeira, eu indicaria vocês comprarem uma lixadeira orbital. Como vocês entenderam, a orbital ela é mais delicada no seu processo de lixamento, então você consegue ter uma diversidade maior de trabalhos com ela. Essa aqui, por exemplo, é uma lixadeira que tem a praticidade de se trabalhar com lixas de folha. Ela não tem a necessidade de uma lixa de cinta, uma lixa redonda, com velcro, como é o caso da lixadeira roto-orbital.